Bom dia, prazer todo meu. Bem, doutor Flávio, como que o Ministério Público deu início a esse processo investigatório e que acabou comprovando a suspeita de uma quadrilha que atuava na questão do lixo? Bom, tudo isso foi iniciado a partir de uma investigação ocorrida em São Luís Gonzaga relacionada à licitação que se desenvolvia naquele município a respeito do serviço de abastecimento de água. Naquela ocasião, em meio àquela investigação relacionada à investigação da licitação da água, foi apurado também que os mesmos integrantes do Poder Executivo de São Luís Gonzaga que teriam participação em corrupção e fraude de licitações relacionadas à água poderiam também estar envolvidos num esquema de corrupção relacionado à empresa que presta serviços de coleta de lixo em São Luís Gonzaga. Então, foi encerrada a investigação a respeito da água, com oferecimento de denúncia, chamada na época Operação Guarani, e a partir daí, então, começamos a tentar apurar a situação também relacionada ao lixo. Isso aí isso aí 2010, 2011? A investigação iniciou em 2012, mas a situação do lixo, a licitação, a contratação dessa empresa do lixo, se eu não me engano, foi no finalzinho de 2010 e início de 2011. Tá certo, então. Então, iniciada a investigação agora, assim, voltada só para a questão essa do lixo, nós conseguimos apurar, foi um pouco de trás para frente, nós conseguimos primeiro apurar o pagamento efetuado pela empresa, que é responsável pela coleta do lixo em São Luís Gonzaga. Em determinada ocasião não pôde ser feito em dinheiro, foi feito em cheque, e esse cheque foi todo rastreado por que contas ele passou, até chegar em contas de pelo menos dois dos ex-integrantes do executivo ali de São Luís Gonzaga. Ao mesmo tempo, então, nós começamos a investigar para trás e constatamos que era de certa forma frequente esse deslocamento de pelo menos um desses servidores do Executivo Municipal de São Luís Gonzaga até Porto Alegre, recolhia esses valores e trazia depois até São Luís Gonzaga. Bem, esse fato aí, então, a empresa, essa responsável pelo serviço de coleta seletiva, participou de uma licitação, venceu, e daí ela, pagava um mensalinho a esses integrantes do Poder Executivo. Eram quantos integrantes do Executivo, doutor? Eram três. Eram as mesmas pessoas que foram investigadas também na investigação relacionada ao serviço de abastecimento de água e saneamento básico de São Luís Gonzaga. Esses três, inclusive, ontem a imprensa chegou a divulgar, eles são suspeitos. O Ministério Público confirma esses nomes ou não? Não, o Ministério Público não tem divulgado nomes, não vai divulgar nomes de nenhum dos agora denunciados. O processo está em sigilo, até o nome deles até poderia ser denunciado, mas não é praxe nossa divulgar o nome dos investigados. Mas eles deixaram de ser suspeitos e tem agora a condição de denunciados já por esses crimes. Então já são denunciados na Justiça pelo Ministério Público. Que a denúncia, na verdade, significa a conclusão das investigações, já com um passo seguinte. Agora eles vão ser citados e o passo seguinte é que eles se tornem réus, então, dessa ação penal. E o senhor acredita que nesse período aí, desde 2010, 2011, 2012, ele estancou com a mudança da administração municipal de São Luís Gonzaga ou teve sequência? Não, inclusive há alguns desses pagamentos que foram feitos depois desse pessoal ter sido afastado. Persistiu por um tempo. Acho que só cessou porque alguns desses dados, os primeiros dados relacionados a essa questão do lixo, constavam da investigação relacionada à água. Então, eles a partir daquele momento, eles souberam que o Ministério Público tinha conhecimento dessa situação toda, porque constavam relatórios de investigação relacionados a essa questão do lixo que agora foi finalizada. Mas nessa atual administração de São Luís Gonzaga, essa irregularidade não foi comprovada?
Não há nenhum envolvimento da atual administração. Até, inclusive, por informações que eu tenho, a atual administração baixou o valor do contrato, da mensalidade que deveria alcançar para a empresa do lixo, e casualmente valores muito semelhantes. Essa diferença era basicamente o que a empresa do lixo pagava para os três ontem denunciados. Quanto era esse valor, mais ou menos, que esse funcionário municipal buscava mensalmente em Porto Alegre, doutor Flávio? Era em torno de entre 20 e 30 mil. Em duas oportunidades nós temos o valor exato, que foi 24 mil, que era dividido em três, então dava 8 mil para cada um, mas segundo uma testemunha variava esse valor entre 20 e 30 mil. Então eles chegavam a movimentar aí em torno de 250 mil mais ou menos no ano aí, de prejuízo ao... O cálculo por cima é que na verdade o que acontece, esse acerto provavelmente tinha já sido feito por ocasião da contratação dessa empresa. Uhum. Então se pode presumir até, e pelo menos não é ilógico presumir, que o valor em si, até o valor total dessa contratação, pudesse ser, quem sabe, menor se fossem outras pessoas que estivessem ali no executivo na época. Uhum. Né? Mas não é uma discussão que nem cabe muito a mim. Claro. É uma discussão muito mais relacionada ao Tribunal de Contas, a questão das contas. Tá, mas o senhor comprovou que houve um prejuízo ao erário público, né? Não, certamente. A corrupção, ela não vem de graça, né? Sim. Normalmente a corrupção, ela tem inserida nela certamente um superfaturamento de valores, porque esse mesmo valor, se ele é pago para os servidores, ele poderia ser descontado, então, do pagamento que a Prefeitura faz para a empresa do lixo. Mas como o Ministério Público chegou ao nome dos envolvidos para efetuar a denúncia? Há gravações, há comprovação de que eles recebiam essa propina, esse dinheiro? Uma série de instrumentos que a gente utiliza na investigação, que eu posso garantir assim que está muito bem demonstrado uma série de situações e circunstâncias de tudo isso que foi dito. A ponto de ser oferecida a denúncia. É uma denúncia ela é bastante extensa, né, e relata, acho que, detalhadamente como é que ocorria, qual era a dinâmica dessa corrupção. Bem, e há uma informação também de que muitas vezes, além desses três denunciados, que eles utilizariam um esquema de uma quarta pessoa que seria conhecido... na verdade foram 5 pessoas denunciadas. Tá? 5 denunciados. O empresário responsável pela empresa do lixo, que foi denunciado por corrupção ativa, porque ele pagava os servidores públicos, certo? Os servidores públicos são denunciados por corrupção passiva, que recebiam valores e aceitaram a promessa desse mesmo empresário. Só que quando o pagamento era feito em dinheiro do empresário para esses servidores, não havia maiores dificuldades. O pagamento era feito em dinheiro e eles dividiam entre eles. Mas quando esse pagamento era feito em cheque, por exemplo, o que acontecia? Para o cheque da empresa responsável pela coleta do lixo não entrar diretamente na conta de um deles, eles utilizavam um operador financeiro de Santo Ângelo, que pegava esse cheque entrava nas contas pessoais ou de uma empresa dele, e a partir daí ele repassava os valores para os outros denunciados. Por isso ele foi denunciado também por lavagem de dinheiro. Por lavagem dissimulando a origem dos valores, pode ser caracterizada como lavagem de dinheiro. E essa estratégia do pagamento em cheque ocorreu muitas vezes, doutor Flávio? Pelo menos em 2 vezes. 2 vezes. Bem, a empresa é a companhia Engesa? Como eu disse antes, a gente não divulga nome de empresa nem de denunciado. Mas o senhor acredita que esse mesmo problema detectado em São Luís Gonzaga, ele possa, a partir da investigação, do levantamento, de toda a conclusão, da denúncia do Ministério Público, estar ocorrendo em outros municípios gaúchos? É bastante provável. A mesma empresa, não a mesma empresa, mas o mesmo empresário agora denunciado, responsável por essa empresa de São Luís Gonzaga, ele possuía ou possui uma outra empresa que já foi objeto de denúncia em Palmeiras das Missões, por exemplo. Nós não temos agora, nesse momento, elementos a respeito de outros municípios, mas provavelmente
por todo esse esquema, certamente ele não foi inventado em São Luís Gonzaga. Ele certamente, acredito eu, ele pode ter sido apresentado para os servidores de São Luís Gonzaga por esse empresário. Se ele apresentou para os servidores de São Luís Gonzaga, ele pode também ter apresentado para outros. Mas Sim. Isso como volto a dizer, não é objeto ainda, pelo menos, de investigação pelo Ministério Público. Tá certo. O senhor acredita que eles levantaram quanto de dinheiro da Prefeitura de São Luís Gonzaga nesse período aí de fraude? Não sei, não sei precisar valores. Mas, de fato, pelo menos chama bastante atenção que em 2 grandes contratos, né, um que não chegou a ser firmado, que era o do referente à água, e agora o do lixo, são 2 contratos bastante importantes, que tiveram supostamente a participação irregular desses servidores. Claro. O senhor poderia nos dizer qual é o valor do contrato do lixo? Se eu não me engano, é 135 mil, algo em torno disso, e que chama um pouco a atenção, ainda que tenha uma série de deslocamentos que os caminhões têm que fazer até o destino final do lixo, mas chama muita atenção que, por exemplo, Santo Ângelo, com uma população muito maior, tinha um contrato muito menor do que São Luís Gonzaga. É óbvio, existe uma série de fatores que justificam um pouco essa diferença de valores, mas não a ponto de ter toda essa proporção. Claro. Muito bem. O senhor efetuou a denúncia, agora a expectativa é que eles sejam acatados pelo Poder Judiciário e sejam citados como réus em todo esse processo aí, haja devida punição, né, doutor Flávio? É um trabalho que, isso é importante registrar, é um trabalho feito em conjunto com a promotoria de São Luís Gonzaga, né, com o doutor Fernando Bittencourt, que vai juntamente comigo, né, participar dessa ação penal e que tomara se comprove e se confirme tudo que a gente conseguiu apurar durante a investigação. Tá certo, então. Muito obrigado, doutor Flávio Duarte, pela sua atenção com a reportagem da Rádio CP aqui em Santo Ângelo. Um bom dia para o senhor. Eu agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado. Um abraço.